Oi, crianças, tudo bem? Bom, nessa segunda aula da nossa disciplina Pesquisa e Análise de Mercado, nós vamos falar sobre planejamento. Então, toda pesquisa precisa de um planejamento. Lembra que eu falei na aula passada que a pesquisa ela tem que ser sistemática e objetiva? Ela tem que ser sistemática porque ela precisa de planejamento. Ninguém acorda, eu vou sair, vou fazer pesquisa de mercado hoje. Não, a gente tem que planejar, tá? Então, o que é planejar? Planejar é criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Desenhar um caminho do ponto inicial até o ponto onde se quer chegar. Então, planejamento é saber onde eu estou hoje, saber onde eu quero chegar e desenhar esse plano para alcançar isso. Então, vamos lá? Vamos ver como que é o passo a passo do planejamento de uma pesquisa de mercado? Então, o primeiro passo, definir o problema. Então, eu tenho que criar questões-chave, eu tenho que fazer um briefing e determinar quais são os objetivos da pesquisa. Depois, calma que eu vou entrar em cada um deles, tá? Mas primeiro vamos ter uma ideia geral do que é o planejamento, para depois entrar em cada um dos passos. No segundo passo, planejar essa pesquisa, determinar as fontes de dados, escolher a melhor metodologia, determinar o plano de amostragem, elaborar o questionário, procedimentos de campo e cronograma. Terceiro passo, coletar as informações. Então, a seleção e treinamento dos entrevistadores, a coleta de dados em campo mais secundários. Quarto passo, analisar o processamento, a análise e a interpretação desses dados, dessas informações que chegaram. E quinto passo, apresentar resultados. Então, elaborar o relatório de pesquisa, apresentação, pessoal, audiovisual e etc. Agora, vamos entender cada um desses passos. O primeiro, Então, olha aí o gráfico que vocês estão vendo. Primeiro, eu defino o problema e qual é o objetivo da pesquisa. Depois, eu vou para o desenvolvimento do plano de pesquisa. Vou colher dados e informações, vou analisar, apresentar. E aqui tem mais um, decisões. Quais são as ações de marketing? Primeiro, definição do problema e objetivos da pesquisa. Nesse primeiro ponto, é necessário definir o porquê de fazer essa pesquisa. A pesquisa pode ser para iniciar um novo negócio, incluir um produto ou serviço no mercado, ou até resolver um problema como problemas de atendimento, falta de clientes, entre outros. Quais são as respostas que você precisa responder através da pesquisa? Ainda não são as perguntas que você vai fazer para o mercado, mas as questões que você quer responder com o resultado da pesquisa. Lembra que eu falei que pesquisa de mercado não é só para abrir empresa? É sim para abrir empresa. É sim para colocar um novo produto ou serviço no mercado. A pesquisa de mercado tem que ser usada nesses momentos, tá? Mas a pesquisa ela também me ajuda em várias outras decisões da empresa. Por exemplo, eu já usei o exemplo em Salem também. Digamos que os seus clientes, você tem uma empresa que presta serviço. O cliente vem a primeira vez e nunca mais volta. Opa, o que está acontecendo? Eu preciso descobrir por que esse cliente não volta, Então, o primeiro passo eu vou definir por que eu vou fazer pesquisa. Eu quero fazer pesquisa para abrir um novo negócio, eu quero fazer pesquisa para introduzir um produto ou serviço, eu quero fazer pesquisa para deixar de produzir alguma coisa. O que eu quero? Eu quero resolver um problema desses. Então, primeiro ponto nessa definição do problema e objetivos da pesquisa. O que eu quero? Quais perguntas eu quero responder? Eu quero entender qual é o perfil do meu cliente, eu quero entender, por exemplo, quais ferramentas de marketing que eu posso usar para esse cliente. A gente fala muito de mídia social em sala, Como eu trabalho com marketing digital, eu sempre trago exemplos para vocês. Eu tenho que usar todas? Não, eu tenho que avaliar o perfil do meu cliente. Então, qual é a resposta que eu quero dessa pesquisa? Vamos simular um exemplo? Na apresentação sempre tem um quadrinho lá embaixo que a gente vai falar de alguns exemplos, tá? O objetivo da pesquisa, abertura de um novo negócio. Então, digamos que eu quero fazer uma pesquisa para abrir um negócio. Você precisa se preparar para a abertura de um novo negócio, entendendo do mercado onde irá atuar. Então, eu tenho que entender, por exemplo, quem é meu concorrente, quais são os concorrentes, quem são os fornecedores, qual é o perfil do meu público. Essas são as respostas que eu quero quando o objetivo é a abertura de um novo negócio. Tudo bem? Segundo passo, desenvolvimento do plano de pesquisa. Esse é o ponto do planejamento onde vamos definir quais são as fontes de dados.
Quais são os métodos de pesquisa que a gente vai utilizar? Qual que é a amostragem? Definição do questionário? Qual o cronograma? Ou seja, quanto tempo vai demorar cada etapa e quais são os procedimentos? Calma, nós vamos ter uma aula só sobre metodologia de pesquisa, só sobre que tipo de questionário usar, né? Que tipo de método buscar. Então, nesse passo, a gente vai conhecer isso para poder planejar. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa, eu só vou dar alguns exemplos aqui, depois a gente vai entrar bem minuciosamente em cada um deles. Se for fazer uma pesquisa com perguntas abertas, que é uma pergunta onde a pessoa pode responder o que ela quiser. Por exemplo, eu vou perguntar para os meus clientes, o que você acha dos meus serviços? Gente, o cliente vai falar um monte de coisa, cada cliente vai falar uma coisa diferente. Eu não posso ter uma amostragem grande. Imagina fazer essa pergunta para 100 clientes e ter que ler todas as respostas. Então a amostragem vai ser menor. Então, nesse passo do desenvolvimento do plano de pesquisa, como eu sei, primeiro, quais são as perguntas que eu quero responder, eu vou definir o tipo de pesquisa, a amostragem, o cronograma, quanto tempo vai demorar, tá? Nas próximas aulas, tá aqui, já coloquei, né? Vamos nos aprofundar nesses pontos. O importante agora é saber que nessa etapa essas decisões são muito importantes e serão sempre baseadas na primeira etapa, quando foi definido o problema ou objetivo. Olha o exemplo lá. Para a abertura de um novo negócio, temos 3 pesquisas que serão realizadas. A região onde eu vou atuar, quais são os concorrentes e quem é meu público-alvo. Depois eu vou usar esses exemplos e vou trazer pesquisas reais para mostrar para vocês como é que a gente escolhe as ferramentas, né? Se eu vou a campo buscar dados, se eu vou já vou usar dados secundários, que são dados que já estão no mercado. Todas essas decisões eu vou ter que tomar nesse segundo passo, que é o desenvolvimento do plano de pesquisa. Terceiro passo, coleta de dados e informações. Antes de partir para a coleta de dados, existe toda uma preparação. A equipe que vai a campo coletar os dados precisa ser selecionada corretamente e preparada para isso. A aplicação dos questionários deve ser criteriosa e acompanhada com muita seriedade. A análise da fonte de dados secundários precisa ser precisa. A fonte deve ser séria e com credibilidade. O que significa isso? Vamos supor que eu vou fazer um questionário. Vou fazer um questionário com os meus clientes. Então, digamos aí, né, eu vou mostrar para vocês que existem métodos que funcionam mais ou menos. Mas digamos que eu vou fazer um questionário, coloco no balcão ali da recepção da minha empresa. Só que eu não aviso a recepcionista para que aquele questionário, o que eu quero saber, né, que cliente deve preencher, eu só deixo lá em cima. E aí o cliente pega aquilo lá, o que é isso? Tem que preencher? Não tem? Ele não vai ter respaldo nenhum. Então, todas as pessoas envolvidas nesse processo têm que ser, primeiro, bem selecionadas e treinadas para isso. Se eu for colocar uma pessoa a campo para fazer um questionário, ela tem que entender o que eu quero buscar com aquelas perguntas. Né? Ela tem que ser muito objetiva. E olha só, a aplicação dos questionários deve ser criteriosa. Por quê? Eu tenho que ser imparcial quando eu vou aplicar um questionário. Se eu for tendencioso, eu vou levar a pessoa a responder o que eu quero. Então eu tenho que preparar muito bem essas pessoas. Tudo bem? Exemplo, para a abertura de um negócio, quando vamos mapear a região, buscamos dados secundários sobre perfil socioeconômico da região. Onde é que eu vou buscar informação sobre perfil socioeconômico? Uma das fontes é o IBGE, que é uma fonte mais segura que essa. Tá vendo? Depois a gente vai entrar em pormenores e eu vou mostrar quais são as fontes que a gente pode utilizar. Próximo passo, análise das informações. Como falamos nas aulas passadas, a análise tem que ser objetiva, ou seja, existem critérios para analisar o resultado da coleta de informações. Dependendo do tipo de pesquisa utilizado, lançamos mão da estatística para verificar a maior existência de uma resposta ou de outra. Temos ainda a análise de conteúdo, que observa as informações equivalentes em cada resposta. Então, por que a gente fala que a análise tem que ser objetiva? Eu não posso levar minha emoção. Acho que eu usei esse exemplo lá, né? Eu tenho uma pizzaria, eu quero colocar pizza doce, porque eu sou apaixonada por pizza doce. E aí eu faço a pesquisa. Pergunto para 100 clientes, vocês gostariam de ter pizza doce aqui? Ó, minha emoção diz que eu quero. Aí, 80% dos clientes, 80 clientes falam que não queriam.
Eu vou usar estatística, percentual, 80% falam que não. Se eu não for objetiva, eu vou olhar para o questionário e falar assim, esses caras não sabem o que eles querem da vida, eles não sabem o que é bom. E deixo isso de lado e coloco a pizza doce. Claro que eu vou quebrar a cara, ninguém vai comprar. O cliente falou para mim que ele não quer. Então eu tenho que ser muito objetiva, eu tenho que usar critérios muito consistentes para analisar a informação que veio do mercado. Tudo bem? Exemplo. Coloquei outro exemplo aqui. Se uma pesquisa mostra que 70% dos entrevistados preferem o serviço A, não podemos considerar sua exclusão. Quaisquer que forem os motivos, pois o serviço A é a preferência da maioria. Então aqui eu uso que critério? Estatística, tá? Depois, quando a gente for falar de cada um, eu vou mostrar os critérios. Para cada tipo de pesquisa, tem um critério que eu devo utilizar, tá bom? Apresentação de resultados, uma nova etapa aí no nosso planejamento da pesquisa de mercado. Como já foi abordado, a pesquisa pode ser elaborada por uma empresa especializada na área, por integrantes da equipe da empresa ou até mesmo pelo próprio proprietário. Se a pesquisa for elaborada por uma empresa especializada, será necessária a apresentação dos resultados para a empresa contratante. Bom, também já falei, até trouxe alguns exemplos. Nós temos hoje no mercado empresas especialistas em pesquisa de mercado. São empresas que fazem isso e fazem isso muito bem. Então, a minha empresa pode contratar uma empresa dessas e falar, olha, esse é o briefing, é isso que eu quero, essas são as respostas que eu quero com a pesquisa de mercado. Então, essa empresa vai selecionar o público dela, vai fazer todo aquele passo a passo que a gente viu até agora. Só que eles vão apresentar o resultado para mim, que fui a contratante. Tá? Então essa parte de apresentação do resultado, ela funciona assim. Agora, digamos, a minha empresa é grande, eu tenho lá uma equipe, botei os cabras lá para fazer pesquisa, né? Fiz todo o planejamento. Eles vão ter que apresentar o resultado para mim, para que eu possa tomar uma decisão. Então essa apresentação de resultados, ela tem que ser muito clara, muito objetiva. Nós também vamos ter uma aula sobre como apresentar esses dados para que eles levem a boas decisões. E aí o último passo, como eu falei, decisões. Ações de marketing. Após a apresentação final dos resultados da pesquisa, a empresa contratante irá tomar as decisões necessárias baseadas na análise final. Nesse momento, será observado se as questões levantadas lá no início do projeto foram respondidas, se o objetivo da pesquisa foi alcançado. Após essa constatação, as decisões serão tomadas. Então, olha lá, eu contratei a empresa, né? Então, depois que a empresa me retorna as informações, me apresenta o resultado da pesquisa, eu vou analisar isso. E em cima dessas informações, eu vou tomar alguma decisão. Em cima das informações, eu vou tomar uma decisão, seja ela estratégica, seja ela de marketing. Olha o nosso exemplo. Com o mapeamento de mercado, então, abri uma empresa, fiz um mapeamento de mercado. Podemos buscar parcerias na região. Olha uma decisão importante de marketing. Quando eu faço a pesquisa, eu mapeio, né, o mercado, eu mostro quem são os meus possíveis parceiros na região. Com essa informação, eu vou buscar aí essa parceria para aumentar o meu negócio. Então essas são as decisões de marketing. Eu vou deixar um link para um vídeo, o mesmo tipo de vídeo que eu apresentei na outra aula sobre o que é uma pesquisa, tem uma continuação dele, tá? Sobre como fazer essa pesquisa, vai falar desse planejamento. Como eu falei, eu gosto de usar muitas ferramentas que expliquem de maneiras diferentes, para que você possa ter uma assimilação bacana, tá? Então eu vou deixar um link lá, presta atenção no AVA que tem esse link. E vamos para a atividade? A atividade dessa aula é o seguinte: para essa atividade, você deverá elaborar o primeiro passo do planejamento de uma pesquisa. Você quer iniciar uma nova atividade em uma determinada área. Digamos que gostaria de prestar um serviço no seu bairro. Quais são as respostas que você precisa para que uma pesquisa de mercado te responda? Vai lá no fórum do AVA, responde essa questão. Quarta-feira, no horário da sua aula, a gente vai ter um encontro, tá bom? Depois eu passo as informações direitinho pelo WhatsApp, como vai ser esse encontro. Beijo, próxima aula!